Olá, pessoal! Hoje nós vamos conversar sobre a triagem nutricional. O que é a triagem nutricional? A triagem é um processo de identificação das características que são associadas a fatores dietéticos ou nutricionais. E a triagem, ela consiste na realização de um inquérito que é simples, que pode ser respondido pelo paciente ou seus familiares, e ela indica um risco nutricional. Essa ferramenta, essa triagem nutricional, ela é muito utilizada na área hospitalar, né? E ela é o primeiro gatilho ali para o nutricionista já poder fazer o planejamento do seu plano terapêutico, né? Da sua conduta dietética, das orientações, da intervenção nutricional, de terapia nutricional com o seu paciente. Então, a triagem nutricional, ela é super importante, né? É uma ferramenta muito importante para o nutricionista ali no seu trabalho, no seu dia a dia. E qualquer paciente que interna, ele deve passar pela triagem nutricional no primeiro contato com o nutricionista e geralmente a gente tem uma meta, né, para fazer essa triagem, que ela deve ser feita em 24 horas. Por quê? Quanto mais cedo for feita esse contato, essa avaliação de risco, mais rápido nós podemos fazer aí uma intervenção adequada para esse paciente. Com qual objetivo? Ele não desnutrir. E qual que é o objetivo da aplicação da triagem nutricional? É identificar os fatores que podem levar aí ao risco para desnutrição e daí possibilita uma intervenção mais precoce e alocação de recursos, né, dentro da equipe de nutrição clínica. Então, ela organiza também o plano de trabalho do nutricionista no seu dia a dia. Falando além ainda da triagem, né? O paciente ele pode ser classificado. Tem um risco nutricional ou não tem risco nutricional. Quando o paciente não tem risco nutricional no momento da triagem, o nutricionista vai fazer ali a adaptação da dieta, a conduta dietoterápica, né? Vai saber mais algumas questões relacionadas à aversão, preferência, vai fazer ali todas as adaptações, a orientação sobre a dieta e vai monitorar a aceitação dessa alimentação, né, durante a internação. E intervalos regulares, geralmente a cada 10 dias, né, 7 a 10 dias, o nutricionista faz uma reavaliação. Para quê? Para saber se esse paciente, às vezes, num primeiro momento, ele interna e está tudo bem do ponto de vista nutricional, mas depois de alguns dias com a medicação, ele mais parado, os exames, ou porque também não gosta muito da alimentação fora de casa, ele vai apresentar o risco nutricional. Então, a gente precisa, nesse momento, fazer uma reavaliação. E quando o paciente já no primeiro momento ele apresenta o risco, o nutricionista vai passar por uma outra etapa, um aprofundamento desse atendimento e vai realizar a avaliação nutricional, que daí ele vai fazer todas as medidas ou vai fazer alguns questionamentos, avaliação física, bioquímica, antropometria, né, que é o peso, a altura, vai pegar as pregas cutâneas e vai fazer esse diagnóstico para saber se o paciente está eutrófico, já está em risco de desnutrição, ou se ele é um desnutrido, já teve perda de massa muscular, foi de quanto? É leve, é moderada, é grave? Para poder fazer uma intervenção adequada, às vezes necessita não só fazer a adaptação da dieta, mas é necessário também entrar com uma suplementação, um módulo e às vezes até com a sonda, ou dependendo do caso também com a nutrição parenteral, que é a terapia nutricional. Então é realizado de forma individualizada, mas o primeiro passo é a triagem nutricional. E quando a gente fala, vamos avaliar o risco nutricional, né? O risco nutricional, ele está muito ligado à morbimortalidade, ela é ligada também ao maior risco de infecção, maior tempo de permanência hospitalar,
desenvolvimento, às vezes, de lesão por pressão, por exemplo. O paciente também pode deteriorar ali a sua funcionalidade, né? Não conseguir levantar da cama, sentir fraqueza. Então, por isso que é super importante fazer o diagnóstico ali, avaliar no seu primeiro momento o risco nutricional para poder já poder fazer ali uma intervenção adequada. Ainda falando sobre o risco nutricional, o que o nutricionista vai avaliar dentro da triagem nutricional? Então, o peso, a altura, a relação entre eles, que é o índice de massa corporal, se houve uma perda de peso recente, a ingestão dietética se está dentro do normal ou não, e aí ele vai fazer aí, através das ferramentas, né? Vai levantar o score e através desse score vai saber se o paciente tem risco ou não. Quais as ferramentas que nós utilizamos para fazer a avaliação do risco nutricional? Quais os formulários? Nós dividimos por faixa etária, então tem ferramentas que são validadas, que foram estudadas, né, cientificamente em grandes grupos, e nós utilizamos essas ferramentas aí na nossa prática do dia a dia. Nós temos ferramentas para crianças, adultos e idosos. Nós vamos começando a falar sobre a ferramenta para criança, que é o Strong Kids, né, o screening, onde tem perguntas, é uma ferramenta que ela considera o estado nutricional atual, né, da criança, perda de peso involuntária, ou se também teve ausência do ganho de peso, porque criança ela tem que ganhar peso, né, dependendo da faixa etária. Então, se está estagnado, é um sinal de alerta. Se tem alteração gastrointestinal e de ingestão alimentar. É um grupinho de quatro blocos de questões, né, onde pode ser rapidamente ali obtido através da admissão hospitalar, ali com o acompanhante, ou mesmo com a enfermagem, e daí nós conseguimos levantar um score, né, através desse questionário, e o que ele vai nos mostrar? Se essa criança tem um risco ali nutricional, se ele é alto, se ele é médio, se ele é baixo. Dentro das questões ali, de uma versão resumida, o que a gente pode ver que é avaliado dentro desse questionário? Se a criança tem uma doença de alto risco, e aí tem a tabelinha, o quadro que direciona o que é uma doença de alto risco, uma doença grave. Então, uma anorexia, uma queimadura, uma fibrose cística, uma doença inflamatória intestinal, câncer. Essas doenças a gente já enquadra como sendo uma doença de alto risco. Né? Algumas questões da ingestão alimentar, se tá boa, se tá ruim, se teve alteração gastrointestinal, como uma diarreia, se tem alguma recomendação pré-existente, se é uma criança que já faz uso de alguma suplementação, e todos esses questionamentos vão levar aí ao score. De 4 a 5 pontos, a criança tem um alto risco. Né? Então, a gente precisa fazer um diagnóstico aí completo dessa criança para ver se ela está em desnutrição ou não, passa para avaliação nutricional. 1 a 3 pontos é médio risco. Né? Então, também é importante o nutricionista ter o olhar para essa criança para ter uma intervenção mais individualizada específica. E 0 ponto é baixo risco, que não é necessário nenhuma intervenção nutricional, a gente vai monitorando a ingestão alimentar e o peso da criança. Então, é quando a criança vai fazer uma cirurgia simples, é uma criança que sempre comeu, não teve perda de peso, não é uma doença grave, então a gente considera aí, ó, 0 risco. Né? E a partir é muito individualizado, né? Mas aí a gente já consegue ali avaliar se tem que ter uma intervenção um pouco mais específica ou não, através desse questionário, tá? Há lugares que eles fazem manual, outros em sistema. Onde eu trabalho, nós usamos o TASI, então nós imputamos esses questionamentos dentro do sistema ali, na triagem de acordo com a faixa etária. Importante, sempre quando você vai fazer o preenchimento, é flegar todos os itens, não pular nenhum item, porque se também não gera o score. Quando é feito de forma manual, cuidado ali nas pontuações, nas
somatória, porque também pode ali dar um resultado falso negativo. Então, é super importante ter esse cuidado. E é importante aplicar mesmo uma ferramenta e sempre pensando naquela ferramenta que é validada. Então, para criança, a gente tem a Strong Kids, para adulto, a NRS 2002, que é uma triagem também que detecta a presença do risco nutricional, ela faz o rastreamento, ela é composta de questões referentes ao IMC, perda de peso no intencional em 3 meses, apetite, habilidade de digestão, absorção de alimentos, fator estresse da doença, que também direciona através do score se esse paciente tem ou não risco nutricional. Ela começa com 4 questões, então a primeira é avaliando o IMC, se é abaixo de 20,5, se o paciente perdeu peso nos 3 últimos meses, se ele teve uma ingestão alimentar diminuída na última semana e se o paciente tem alguma doença grave. Se alguma dessas respostas for sim, a gente passa para a etapa número 2, onde vai ter um score ali relacionado à porcentagem de perda de peso, à gravidade de doença, e o score total, se ele der menos que 3 pontos, significa que o paciente não tem risco nutricional. E aí a gente pode reavaliar se ele ficar internado mais que 7 dias. Acima ou igual a 3 pontos, o paciente apresenta risco nutricional. Então, a partir daí, nós vamos fazer a classificação desse paciente e fazer a avaliação nutricional mais detalhada, né? Para fazer o planejamento da terapia nutricional. Para idosos, nós temos a MNA, que é a mini avaliação nutricional. Ela foi desenvolvida especialmente para o público idoso. Ela inclui o questionário ali alimentar e também ela inclui aspectos mentais, físicos. Tem algumas outras questões que é bem direcionada para os idosos e que daí torna a ferramenta mais sensível para ali direcionar o risco nutricional. Então, por exemplo, aquele paciente que tem algum problema psicológico, uma demência, ou ele tem Alzheimer, ele muitas vezes esquece de comer, não se alimenta de forma adequada ou se alimenta em demasia, então já oferece um risco nutricional, sim. Então, é uma ferramenta muito interessante ali para quando a gente quer trabalhar com o público idoso, né? Na triagem, ela pergunta ali, nos últimos 3 meses se teve diminuição da ingestão, perda de peso, como que é a mobilidade, se esse paciente ele anda, se ele fica restrito ao leito, tem diferença, se passou por algum estresse psicológico, se tem algum problema neuropsicológico e a relação do peso com a altura também, que daí minimamente para saber se ele está abaixo peso ou não, ou se precisa intervir. Então, é uma ferramenta ali que vai auxiliar a identificar o risco nutricional. Muito importante também é sempre fazer as perguntas, flegar direitinho no local certo, ou se for manual, responder a todos os questionamentos para gerar o score adequado que leva ao risco nutricional ou não, tá? Então, quando a gente fala aí das ferramentas, vamos fazer aí uma revisãozinha. Nós temos a triagem nutricional, né? Que ela deve ser feita em até 24 horas para identificar o risco nutricional. Se o paciente tem risco nutricional, ele precisa passar por uma avaliação nutricional e diagnóstico nutricional. Se não tem risco nutricional, adaptação da dieta e monitoramento. Se ficar numa permanência maior que 7 dias, deve-se fazer uma reavaliação. Identifiquei, tem risco nutricional ou não tem risco nutricional. A partir daí, o nutricionista ele vai fazer uma classificação do nível de assistência para poder direcionar o atendimento a esse cliente, para a gente poder gastar energia com aquele paciente que tem mais risco nutricional, né? Que tem um potencial ali de desnutrir maior, que a minha intervenção tem que ser mais próxima. Ou secundário, às vezes ele vai ter
ter ou risco ou ele vai ter uma intervenção dietética. Então, às vezes o cuidado você consegue ali ter um manejo um pouco menos profundo, né? Quando se fala de classificação do nível de assistência, nós temos 3 níveis. O primário, que é aquele paciente que ele não tem nenhum problema, que exige um cuidado na dieta e ele não tem risco nutricional. Então, lá apliquei a triagem, ele apareceu. Tem risco nutricional? Não. Aí eu vou olhar, a doença de base dele, o motivo pelo qual ele internou, não tem cuidado dietoterápico. Então, ele é um paciente primário. Às vezes uma paciente que faz uma cirurgia estética que vai embora super rápido, um paciente que vai fazer um tratamento vascular, tipo uma varize, que vai de um dia para o outro. Então, é um paciente que às vezes quebrou o braço, veio fazer uma cirurgia, mas ele é adulto, ele não é frágil, foi super rápido. Às vezes ele vai cair ali ou no primário ou no secundário. Já o secundário, ele tem uma doença de base que não exige um cuidado dietoterápico específico, mas ele tem ali um risco nutricional. Ou é um paciente que tem uma doença de base que tem que ter o cuidado dietoterápico, mas não apresenta o risco nutricional. Então, a gente pode classificar esse paciente como secundário, né? E aí, observando a ingestão dele, se tem alguma alteração, e se ele permanece por mais que 7 dias, a gente faz uma reavaliação para saber se ele continua mesmo o primário ou secundário. E o terciário é aquele paciente que a doença exige um cuidado na dieta especializado e ele também apresenta o risco nutricional por ter perdido peso, não está se alimentando ou o IMC está baixo. Então, o risco nutricional ele tem essa parte aliada mais à conduta dietoterápica, uma dieta muito específica. Então, também a gente precisa considerar, porque esse paciente ele tem que ter ali uma visita um pouco mais próxima, mais vezes. Dentro do hospital, o que, que a gente coloca ali como uma organização? Paciente primário ou secundário, a visita ela é feita os retornos de 3 a 5 dias, o paciente terciário de 1 a 3 dias. Então, é um paciente que muitas vezes precisa fazer uma discussão com a equipe multi, precisa ter um direcionamento um pouco mais próximo mesmo, porque às vezes tem que fazer uma progressão de dieta, uma evolução de dieta, uma involução, aumentar a suplementação, às vezes precisa indicar ali uma sonda por um tempo, fazer uma gastrostomia, às vezes é um paciente que tem necessidade de uma nutrição parenteral, então é um paciente que a gente precisa ali monitorar mesmo e saber se esse paciente ele está desnutrido ou não, e se ele vai continuar ou não. Aí a minha intervenção tem que ser muito rápida, muito precoce, para não piorar o estado nutricional desse paciente. Às vezes ele já entra desnutrido, só que a gente tem que observar se ele não vai desnutrir mais. Então, a gente não pode deixar. Então, qual que é o papel da nutrição? Manter ou melhorar o estado nutricional desse paciente. E essas ferramentas, elas nos auxiliam bastante no plano de assistência nutricional. Então, para o nutricionista que trabalha na área hospitalar, às vezes ele vai entrar, fazer algumas perguntas sobre a dieta, anamnese, ver o peso, a altura, mas o paciente às vezes nem sabe que é feita essa triagem, né? Como às vezes até os nossos é bacana que os nossos colegas da equipe multi também saibam, né? Porque daí a gente pode trabalhar junto de forma mais assertiva para poder ter um trabalho adequado ali com o nosso paciente. Às vezes surgem muitas dúvidas, né, em relação à classificação do nível de assistência ou até do risco, mas o olhar é sempre assim.
apliquei a ferramenta, vi o score e aí eu vou nessa tabelinha olhar se precisa de um cuidado específico dietoterápico ou não, se ele está ali com uma doença crônica de base que pode afetar, para a gente poder classificar de forma assertiva, adequada, e daí disponibilizar o recurso é o quê? Eu vou ficar mais tempo com esse paciente, eu vou passar um pouco mais ali, organizar melhor as visitas, os retornos, para poder eu dar uma assistência mais adequada, para ver como está sendo a aceitação da alimentação, ou às vezes da sonda, enfim, é um papel muito importante do nutricionista. Então, na primeira visita, o nutricionista vai fazer o quê? Aplicar a triagem nutricional e fazer a adaptação da dieta. Então, ele vai perguntar a preferência, aversão, e ele vai ver ali na prescrição médica uma dieta para diabético. Então, já vou fazer uma orientação, né, da alimentação para diabético, para quando for para casa, e na internação, aí eu vou fazer a adaptação da dieta. É importante sempre explicar ali para o cliente o que a gente está fazendo, né, para ele entender que tem um plano ali alinhado junto com a equipe médica, enfermagem, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, para ele ter uma alta num tempo adequado, né, e que tenha um tratamento de excelência. Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre os outros passos, né? Como a avaliação nutricional, avaliação subjetiva, mas esse primeiro passo é extremamente importante para que o nutricionista tenha ali uma adequada produtividade, né? E tenha um adequado atendimento ali ao paciente para que ele não tenha piora do estado nutricional. Então, eu agradeço a vocês, né, pela oportunidade, por assistir a aula, e nos próximos vídeos nós vamos conversar mais sobre esse plano de assistência nutricional, a sistematização do cuidado, o passo a passo, para que nós tenhamos ali sucesso no nosso atendimento nutricional. Obrigada a todos e até o próximo vídeo. Se inscrevam, né? Curtam o vídeo e se quiserem terem algumas dúvidas, eu fico disponível aí para tirar as dúvidas também. Muito obrigada!